Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de começarmos o relato de hoje, eu gostaria de comunicá-los da nossa quarta edição do Relatos ao Redor da Fogueira Virtual, que irá ao ar no dia 12 de abril, e convidá-los a participar conosco. Todos já sabem como funciona, não é mesmo? Você grava um relato de até 8 minutos no gravador de voz do seu telefone e envia para mim até o dia 5 de abril, que ele estará indo ao ar juntamente com o relato de nossos amigos. Eu não tenho um relato, mas eu conheço uma história. Grave, mande para nós. A minha voz não é tão boa, Ellen. Quem disse isso? O propósito do Relatos ao Redor da Fogueira Virtual é justamente esse. Relatos narrados pelos seus próprios narradores, pelos seus próprios relatores. Será uma diversificação de vozes. Não é assim que funciona em uma roda de conversas? Então, assim é o nosso Relatos ao Redor da Fogueira Virtual. Eu adoro ouvir essas histórias. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então fica combinado assim, pessoal. Grave seu relato e envie para mim até o dia 5, que no dia 12, às 16 horas, teremos a nossa quarta edição do Relatos ao Redor da Fogueira Virtual. Desde já, eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela companhia, a paciência e a compreensão. E desejo a todos uma excelente semana. Vamos ao relato de hoje. Olá, minha querida amiga Ellen. Vou dar continuidade ao relato que aconteceu lá em Jundiaí. Relato passado em que eu me deparei com um ser estranho com um olho só na testa, e qual foi o final de muitas tristezas, onde eu perdi meus 5 amigos. Hoje, o relato será sobre um ser em qual muitos não acreditam em sua existência e dizem ser mitos. Eu entendo essas pessoas, não as julgo, pois se eu não tivesse visto, eu também não acreditaria que existissem. Este relato está sendo enviado como segundo, mas na verdade isso aconteceu 1 ano antes da minha segunda visão. Eu ainda vejo muitas coisas. Alguns dizem ser a minha pineal se abrindo. Outros zombam, mas eu não estou aqui para fazer alguém acreditar. Eu só quero desabafar, compartilhar essas experiências com os queridos amigos inscritos. Como foi citado no relato anterior, juntamos a molecada e fizemos um campinho para jogar bola, andar de bicicleta, empinar pipas, enfim, coisas de criança. Eu era muito teimoso, não saía da rua. A minha avó sempre me chamando, e naquela época a nossa casa não tinha um muro na frente, era uma cerca baixa que dava para ficar ali e olhar a rua por cima. E quando eu não estava me chamando, ela estava atrás de mim, mas criança sabe como é, né? Eu sempre escapava. Um dia, eu resolvi dar uma dessas escapadas de minha avó como eu sempre fazia. E eu me lembro bem que era por volta de umas 19 horas. Não estava tão escuro pelo que me recordo, e eu fui até o campinho que fizemos em frente à casa da minha avó. E nesse terreno tinha o barranco de uns 3 metros em declínio. E em cima desse barranco, uns 30 metros, morava a dona Fátima, aquela senhora que eu citei no relato anterior, que tinha os 5 filhos, que eu sempre brincava com eles. Os 3 meninos e as 2 meninas, mas eu acho que não é necessário citar os nomes deles aqui. Bem, saí de casa em direção a esse campinho que não ficava longe da casa da minha avó. Era bem em frente, um pouco mais distante por haver poucas casas na época. Existiam iluminações, mas eram muito fracas as luzes. A noite era um escuro terrível, mas eu saí escondido e fui no campinho, mas não tinha ninguém brincando por lá. Então, eu resolvi subir o barranco para ir na dona Fátima. E quando eu estava na metade do barranco, eu comecei a ouvir uns barulhos de cachorros, uns latidos, um barulho danado. E eu, com medo, desci do barranco e fiquei uns 30 metros esperando parar aquela bagunça dos cachorros. Fiquei afastado ali, olhando em direção à casa dela, e foi a pior coisa que eu fiz.
Eu vi um enorme cachorro cinza andando com dificuldade. Parecia que ele apoiava a mão e o cotovelo no chão para andar. A parte de trás era muito mais alta que a da frente. Parecia que o focinho arrastava no chão. Eu fiquei ali parado. Não passava nada em mente. Os cachorros só latiam, não avançavam naquilo. Somente latiam. Tinha em média uns 12 cachorros. Era um barulho terrível. Aquele animal era de um tamanho de um bezerro e eu ali, paralisado, não conseguia mexer um músculo do meu corpo. Mas o pior foi quando aquilo se levantou, ficou de pé igual a um homem. Eu pude ver os pelos cinzas falhados que iam da cabeça até a altura das costas. Parecia estar com sarna, umas orelhas caídas. Ele em pé veio andando meio cambaleando e quando ele ia passando em minha direção, na reta em que eu estava, ele parou, fixou o olhar em mim e eu vi uns olhos amarelos que pareciam estar acesos. Um focinho comprido, achatado que lembrava muito nariz de porco, mas tinha muita semelhança a um cachorro pastor alemão. Ali também existia, por incrível e mais absurdo que pareça, traços humanos. Ele era muito alto, com a parte de cima muito superior que a de baixo, e ele babava muito, andava tropeçando, parecia que as pernas estavam quebradas, tortas. Ele me olhou por uns 6 segundos e começou a arrancar algumas coisas de dentro da boca e jogava no chão e passava a mão na cabeça como se estivesse se coçando. Passaram esses segundos e ele foi se afastando, assim como que andando devagar, e os cachorros atrás, com aquele barulho todo, e ninguém saía da casa de Dona Fátima, ninguém saía para ver nada, não tinha como não ouvir aquela bagunça. Ele foi se distanciando de mim até que sumiu de vista e eu permaneci no mesmo lugar por uns 20 minutos. Foi quando, ao longe, eu ouvi a minha avó me chamando, mas eu não tinha forças para andar e fiquei ali paralisado. A minha avó, vendo que eu não atendia os seus chamados, viera atrás de mim, me encontrou no campo e quando eu vi a minha avó, aí sim, as minhas forças retornaram às pernas. Eu fui ao encontro dela e juntos voltamos para casa. Amiga Ellen, eu nunca me esqueci esse dia. Foi um dos piores que já passei. E sobre esse fato, eu não contei nada à minha avó. Sobre aquele monstro, com certeza, eu digo isso, amiga, com toda certeza absoluta. Aquilo era sim um lobisomem. Eu tenho mais relatos. Eu encontrei essa fera por mais 2 vezes. A segunda foi em 2015. Tinham mais 4 pessoas comigo e nós 4 vimos. Esse outro eu lhe enviarei em breve. Contarei a você os novos acontecimentos que ocorreram comigo e também vou contar outras coisas. Como eu já disse, sei que tem muitas pessoas que não acreditam. Eu não as culpo, pois se eu não tivesse visto, eu também não acreditaria. Mas isso foi real. Eu vi. Fica a critério de cada um acreditar ou não. E em breve, eu tenho plena certeza que verei novamente. Eu sinto isso. Obrigada, amiga, por narrar o relato e poder desabafar com os amigos desse maravilhoso canal. Abraços, amiga, e até a próxima. Gratidão e paz a todos.